coloquei para gravar também no início, por conta da questão que ia abordar aqui, a questão da enquete, mas, enfim, né, estamos colocando agora. Novamente aqui, vamos lá, boa noite, já estávamos com a aula em andamento e lembramos de gravar agora, desculpem a nossa falha, ao estilo William Bonner, tudo bem? Compartilhando aqui a tela com vocês. Pergunta, minha tela chegou aí para vocês? Perfeito. Beleza. Como é bom estar a 1 metro de um roteador numa frequência de 5 GHz. E, opa, sai aqui um nome, um termo, Hertz. Foi dito Hertz aqui em algum lugar durante essas apresentações. A gente vai voltar para a questão dos Hertz, né? Mas antes de falar dos Hertz, vamos falar do cara que é o culpado, entre aspas, o culpado positivo por toda essa inquietação que nós temos na tecnologia. Este sujeito aqui, ó, o senhor Mr. Gordon Moore. Quem foi Gordon Moore? Gordon Moore foi o cofundador da Intel, né? E tem uma historinha básica que nós já comentamos, acho que não sei se comentei com vocês, ou foi com o outro primeiro lá da outra turma, né? Que tem o primeiro de Mongaguá, que eu tenho, essa aula eu tenho na quarta-feira, né? Gordon Moore instituiu, entre aspas, né? Entre aspas, porque isso não é de fato, não ocorreu oficialmente, uma lei, né, dentro da Intel, a chamada Lei de Moore, que não tem absolutamente nada a ver com a Lei de Murphy. Lei de Murphy é outra coisa, que tem a ver com probabilidade, as coisas darem errado, né? A Lei de Murphy é aquela que, se há uma possibilidade, mesmo que remota, de algo dar errado, ela dará. Essa aí é a lei que era do Lip e Hard, aquele desenho animado da Hanna-Barbera, daquela hieninha que ficava, ó dia, ó céus, ó azar, ela era o ícone da lei de Murphy. Tudo de errado acontecia com aquela hiena. Ponto, esquece, é só um personagem. Gordon Moore, ele é, de fato, um ícone tecnológico, tá? Ele foi cofundador da Intel e para estimular a linha de produção nas suas, digamos assim, dos seus produtos, né? E vale lembrar, para quem nós assistimos aqui, Piratas do Vale do Silício, a Intel já era uma gigante, né? A Intel já era uma gigante quando nasce Microsoft e Apple. Só para relembrar que, inclusive, a Intel teve uma participação muito grande no nascimento, né, digamos assim, na fecundação da Apple, né, que injetou um dinheiro enquanto eles ainda estavam na garagem, né? Mas tudo bem, Gordon Moore, cofundador da Intel, para estimular os seus desenvolvedores, criou uma lei, né, entre aspas, que a cada 18 meses a capacidade dos seus processadores tinha que dobrar. E ele criou realmente o inferno de Dante, porque isso foi uma corrida interna, uma maneira positiva de estimular os seus desenvolvedores, os seus engenheiros, né, a criarem arquiteturas, a criarem modelos de processamento que dobravam a sua capacidade de processar e retornar a cada 18 meses. E isso funcionou muito bem até um determinado momento. Então, vamos lá. Para que a gente consiga encaixar como um quebra-cabeça todos esses vídeos que foram mostrados para vocês até agora. E qual é o objetivo de um quebra-cabeça? Montar uma imagem. Todas as peças têm que se encaixar. As instruções complexas ou reduzidas, o clock, que é o ciclo onde essas instruções são executadas. E o que é o ciclo, pessoal? O que é um ciclo? Lembra aquela conversa que nós já tivemos aqui? Quando você tem, por exemplo, você está no supermercado, né? Você vai fazer ali as compras do mês, digamos assim. Você pega um carrinho e lota o carrinho, né? Se você mora num prédio ou alguma coisa assim, muitas vezes você pode subir com o carrinho pelo elevador, tem ali elevador de serviço, mas muitas vezes, se você não tem elevador, você precisa de sacolas, né? E aí, quantas sacolas você precisa para colocar o que tinha naquele carrinho? Muitas vezes, você tendo uma ou duas sacolas, você precisa fazer várias viagens. Você vai até o seu apartamento, primeiro ou segundo andar, espero, né? Porque se eu já ajudei mudança em prédios pequenos com 4 andares que não tinham elevador, né? Então, vale lembrar que eu tive que cumprir um ciclo de execução
frequente. Eu subia e descia a escada várias vezes carregando um monte de coisa, porque eu não conseguia carregar tudo de uma vez. Então, vamos lá. É aquela questão que foi dita no vídeo dos hertz, os ciclos de instruções, é a quantidade de vezes que o processador precisa ir e vir para conseguir executar o seu conjunto de instruções. Isso compõe o ciclo, em que é medido em hertz. Essa unidade de medida em hertz, ela foi estipulada na chamada frequência de clock. Por que frequência de clock? Quando nós queremos ver o tempo passar e medir a unidade de passagem do tempo, nós olhamos aonde, pessoal? No relógio. Então, quando criaram, né, a chamada frequência de clock, usaram como referência para o nome a nossa principal unidade de marcação de passagem de tempo, que é o relógio. Então, a chamada frequência de clock está relacionada a quê? Ao conjunto de instruções que o processador tem que executar e o número de viagens, entre aspas, né, que ele precisa fazer para conseguir completar essas instruções. E reparem que eu estou tentando aqui encaixar essas peças do quebra-cabeça. Gordon Moore determinou, entre aspas, como lei, que os seus engenheiros tinham que dar um jeito dos processadores dobrarem a cada 18 meses. Se virem. E aí nós temos fatores que são inibidores, que dificultam esse processo, e nós temos fatores que são facilitadores, que favorecem. O que favorece? Miniaturização. Nós já vimos isso aqui nas nossas primeiras aulas, né? A evolução tecnológica. Os transistores foram sendo reduzidos a escalas cada vez menores. Hoje nós operamos na escala de nanômetros. 1 nanômetro é menor, mas bem menor do que um fio de cabelo. Quanto menor a escala em nanômetros de um transistor, mais transistores eu consigo colocar dentro de um chip. Quanto maior a quantidade de transistores, maior a quantidade de cálculos que ele consegue processar, maior a quantidade de ciclos de instruções. E isso foi indo muito bem. Mas chegou um momento que, digamos assim, o cachorro correu atrás do próprio rabo e chegou uma hora que ele alcançou. Vocês já viram isso acontecendo? Quando o cachorro corre atrás do rabo e alcança, o que ele faz com o rabo? Ele morde. E ele percebe que ele ganhou e perdeu ao mesmo tempo, porque ele conseguiu alcançar o rabo, mas mordeu e doeu para ele mesmo. Olha que maluco que eu estou falando aqui. Eles conseguiram produzir tanto transistores para colocar em escala reduzida num processador que chegou uma hora que era tanto transistor que aquilo gerava um consumo de energia tão grande que chegou no momento que deu um gargalo. Ele consome energia, eu consegui colocar um monte de transistores, mas aí esbarramos na capacidade de enviar os resultados dessas instruções. E aí eu entro com outro item aí. O vídeo mostrou, teve um outro vídeo que mostrou para vocês unidade de controle, unidade de aritmética e lógica e registradores. Dentro do processador, né, entendam, vamos procurar aqui que eu deixei deixei aberto aqui, peraí, agora é só localizar. Aqui, ó. Estão vendo esta imagem? Está um pouco pequena, vou aumentar um pouquinho. Aqui, ó, relembrando o vídeo que introduziu esse assunto, que foi muito bacana, né? Unidade de controle, unidade de aritmética e lógica, é onde a mágica ocorre. A unidade de controle, cada um, isso aqui, pessoal, funciona como se fosse uma usina com vários departamentos, tá? Cada departamento desse aqui daria 2, 3 semanas, quase um semestre de aula, tá ok? Isso aqui é também extremamente infernal, mas a gente procura sintetizar, como foi feito no vídeo, para conseguir dar um sentido divino a isso, senão vocês vão começar a achar que isso aqui é coisa do inimigo, porque é extremamente complicado. Então, a unidade de controle controla o quê, na verdade? A unidade aritmética e lógica faz o quê? Toda a parte de aritmética e lógica, ou seja, os processos que precisam ser testados para poder calcular ou processar e retornar algo, é feito aqui. Mas retorna para onde? Tá, para os registradores, conforme foi dito no vídeo. Tá? E como é que ele sabe para que registrador tem que ir?
Como é que ele sabe isso? É mágico? Ele adivinha? Ele é médium? A unidade de controle controla endereço de dados e endereço de memória. Esse ir e vir, para onde vai e aonde eu vou buscar depois para poder, de repente, retornar para um programa, retornar para um sistema operacional, porque esses controles e esse cálculo, essas instruções, sejam elas complexas ou reduzidas, complexa no sistema CISC, na arquitetura CISC, e reduzida na arquitetura RISC. Quem é que geram essas instruções? Qualquer coisa. Um jogo que você executa no seu computador, um jogo de PC, gera inúmeros processos. Cada processo vai executar aqui, ó, vai pedir pilhas e pilhas de instruções. E aí tem um detalhe que a gente precisa complementar no vídeo. Qual arquitetura é melhor, a CISC ou a RISC? Pessoal, eu não estou aqui contradizendo o vídeo, estou complementando. A fala foi muito correta. Hoje, os atuais processadores, eles trabalham com arquiteturas híbridas. Mista, né? A palavra híbrida está na moda, porque agora não, né? No início do ano foi instituído o ensino híbrido, né? Que não ocorreu. Não esquece, deixa para lá. A arquitetura híbrida, ela aproveita o que tem de melhor no CISC e aproveita o que tem de melhor no RISC. Olha que coisa sábia, né? Se nós conseguíssemos imitar dispositivos eletrônicos e a natureza, porque a natureza é assim. A natureza, ela aproveita o que tem de melhor em tudo. Se vocês voltarem às aulas de biologia, uma característica de que, por exemplo, quando dois seres vivos, né, dois seres vivos convivem em harmonia e se complementam em função da manutenção da própria vida, a gente chama isso de mutualismo. Essa questão de fazer uma fusão aqui entre sistema CISC e RISC é quase que um mutualismo tecnológico. O que tem de melhor em uma arquitetura e na outra eu aproveito. E aí, complementando a fala do vídeo, se você afirma, por exemplo, que a arquitetura RISC ela é melhor, tá, ela é melhor quando as instruções que você precisa executar são reduzidas. Só faltou esse detalhe. Porque a arquitetura RISC é instruções reduzidas, de baixa complexidade. As instruções na arquitetura CISC são arquiteturas complexas. Por serem arquiteturas voltadas para a complexidade, um ciclo de instruções complexas, obviamente, ela terá mais tempo para ser processado. Uma analogia muito feliz para a gente poder exemplificar isso bem. Se você tem uma calculadora e precisa tirar cálculos de funções exponenciais trigonométricas, ela fará para vocês? Se nós estivermos aqui numa aula de geometria e eu der para você uma calculadora simples, uma calculadora básica, e pedir para você calcular o seno e o cosseno de uma imagem geométrica, você fará uma calculadora convencional? Sim ou não? Quem é que responde aí para mim? Alguém consegue tirar seno, cosseno, uma função exponencial de uma calculadora comum? Me ajudem aí. Participem comigo. Quero vocês falando aí. Alguém dá um retorno, feedback aí para o Alexandre aí no chat. Vamos lá, pessoal. Alguém se arrisca? Ou vocês precisariam de uma calculadora científica? A Tainá está colocando que precisa de uma científica. Perfeito. Então, este exemplo que eu estou dando aqui é exatamente para complementar a fala. A arquitetura complexa, ela cai como uma luva quando os cálculos e as instruções que você precisa executar exigem um alto grau de complexidade. É o mesmo que eu estou citando aqui. Se você precisar trabalhar com funções de alto desempenho, por exemplo, seno, cosseno, tangente, funções trigonométricas, você não fará isso com uma calculadora comum. Você não vai conseguir executar instruções de alta complexidade numa arquitetura RISC. Então, o que acontece? Por que não dá para fazer? Porque ele não foi projetado para isso.
Da mesma maneira que também é desnecessário você usar uma calculadora científica de última linha da HP, top de linha, que você vai pagar um horror, para ficar fazendo apenas multiplicação e divisão. Faz sentido isso? Também não faz. E aí é que entra a natureza. Aonde entra, olha como a natureza é sábia. Ela aproveita o que tem de melhor em cada arquitetura e junta. E foi isso que os fabricantes fizeram nesses últimos 15, 20, 30 anos. Perceberam que de nada adianta eu criar uma arquitetura para desempenhos de cálculos complexos se esse dispositivo será usado para cálculos simples. Mas como é que eu posso prever o uso de um dispositivo que eu não sei quem vai usar isso? Então, a gente pega o que tem de positivo na arquitetura CISC, que é a capacidade de executar cálculos complexos, como, por exemplo, isso que eu acabei de mencionar, e não só isso, tá, gente? Eu peguei um exemplo aqui que fique fácil do entendimento de vocês. E eu aproveito também, dentro da arquitetura RISC, esta agilidade que ele tem de fazer coisas simples muito rapidamente. E aí ele ganha tempo, porque eu não preciso acionar, por exemplo, pegar um martelo para enxotar uma barata em casa. Eu não preciso de uma marreta para fazer isso. Se a pessoa passa uma barata na tua frente, você pega uma marreta e senta uma marretada na barata. Você quebra o piso de casa, tua mãe briga com você. É a mesma coisa. Se você vai executar um cálculo extremamente simples, para que você precisa de complexidade? Isso demanda tempo e vai usar um arsenal, um poderio de fogo que não é importante naquele momento. Então, os fabricantes entenderam que não havia necessidade de você ter um ou outro. O ideal é você ter os dois e acionar aquele que for necessário para desempenho no momento correto. Eu vou usar complexidade quando a necessidade for complexa, aonde, por exemplo, né? Você é um desenvolvedor e trabalha com mineração de dados. Todos os cálculos usados em códigos para mineração de dados, nessa área de ciência de dados, que trabalha com métodos probabilísticos, que é muito usado para previsão de tempo, medição de incertezas, que são cálculos muito pesados, que você precisa, por exemplo, num computador comum, por exemplo, de mais de 30 dias ininterruptos de processamento, são supercomputadores que fazem isso, eles fazem isso usando o quê? Uma arquitetura CISC. Então, as duas arquiteturas, quando atuando junto, elas atendem perfeitamente às duas finalidades. Quando for complexo, vamos para CISC. Quando for reduzido, usa o modelo RISC. E aí surge o modelo híbrido. Tudo bem? Então, qual é melhor? Depende. Depende. Se você for usar, por exemplo, uma arquitetura RISC para desempenhos de dispositivos complexos, você não consegue sair do lugar. É o mesmo que tentar fazer um cálculo trigonométrico com uma calculadora que só tem divisão, multiplicação, subtração. Você não faz, porque ali não há condição de cálculos complexos. Tudo bem? E aí, para colocar um pouquinho de, digamos assim, não é novidade, mas vamos lá, acrescentando um outro padrão de arquitetura, tá bem? Que não é um outro padrão, é uma forma diferente de chamar o híbrido aqui, né? Que é a chamada arquitetura ARM, ou ARM. A ARM, né, ela vem aqui, ó, de Advanced Risk Machine, ou seja, é uma arquitetura RISC avançada. E o ponto mais importante nessa questão da arquitetura RISC, que não foi mencionado até agora, desempenho é tudo? É, mas economia de energia, em alguns casos, também é muito importante. E aonde que esses caras aqui, ó, a arquitetura ARM ganhou, digamos assim, o mercado definitivamente, pessoal. E de forma surpreendente está sendo usada em vários outros lugares. A arquitetura ARM, ela compõe a arquitetura dos processadores que vão nos dispositivos móveis hoje em dia. Elas conseguem ter um bom desempenho, porque ninguém usa smartphone para cálculos complexos, embora tem smartphones hoje com desempenho de processamento muito alto, já mencionei isso com vocês, qualquer processador hoje em um dispositivo móvel bate em capacidade o
um supercomputador da década de 90. Já falei isso aqui. O Deep Blue da IBM, em 1992, que bateu o Henry Kasparov, um enxadrista que nunca tinha perdido na vida, hoje, qualquer um de nós aqui temos no bolso um smartphone com uma capacidade melhor, usando uma arquitetura ARM. E qual que é o grande apelo da ARM, gente? Baixo consumo de energia, porque dispositivos móveis não estão conectados à tomada o tempo todo. E o avanço tecnológico em cima dessas arquiteturas cresceu tanto que eles estão integrando hoje supercomputadores. Veja bem, eles trabalham com informações, com instruções reduzidas, só que quando você utiliza vários deles, eles conseguem também, em conjunto, executar cálculos um pouquinho mais sofisticados, digamos assim. Então, só para complementar, a arquitetura CISC e RISC, elas são complementares, gente. No passado, era Corinthians e Palmeiras. Um falava com o outro, ou seja, não, eu fecho com um fabricante seguia mais uma linha, outro fabricante seguia outra. Hoje, chegou-se ao consenso que ambas se complementam. Porque quando você precisa executar algo complexo, você vai na complexidade, quando é simples, você vai no simples. E vem essa função aqui, este novo modelo, né, do RISC, que na verdade é uma evolução da arquitetura RISC, não é novo, simplesmente usa o RISC e dá a ele uma encorpada, melhora o seu desempenho, mas sem acrescentar no seu consumo de energia, ou seja, ele tem um coeficiente energético excelente para smartphones e dispositivos móveis que, diferentemente de notebooks e PCs, não funcionam alimentados pela corrente elétrica o tempo todo. E esse dispositivo aqui ganha força no mercado. Eu não preparei a aula para falar sobre isso, tá? Estou apenas acrescentando esta informação. Não está no nosso conteúdo abordar aqui dispositivos móveis, mas não tem como ignorar, sabendo que praticamente 80% do acesso à internet no mundo hoje se dá por esse tipo de dispositivo. Então, seria um pecado falarmos hoje sobre processador e nem comentar que tipo de processador tem nos dispositivos de vocês aí, tá? Eu não sei quais são os processadores que vocês têm, mas sabemos que a arquitetura por dentro deles é a ARM. Por quê? Porque consome pouca energia e tem bom desempenho. Perfeito? Então, voltando, ó, fazendo de novo o contrário. Hertz, né? Frequência de clock. Frequência de clock. Cadê ele, meu? Apaguei aqui, fechei. A questão do clock, ela veio também para atender quem? Essa demanda aqui, ó, de Gordon Moore, que pediu para dobrar a capacidade de processar. Beleza. E ela foi bem até chegar no momento que não dava mais. Mesmo você dobrando, aumentando cada vez mais a quantidade de transistores, você não conseguia aumentar a capacidade de... Quer dizer, você até conseguia melhorar o processamento e a execução de ciclos de instruções. Você não conseguia devolver isso em tempo real para o usuário, porque aí nós temos outro problema, gente. Que isso vai ficar para outra aula, que é a parte de barramento, que foi citado aqui em um dos vídeos, a questão, né, entre os parâmetros de desempenho, o barramento de 32 e de 64 bits. Então, assim, do que adianta? E aí, vamos ver se vocês conseguem acompanhar, tá? A frequência de execução de instruções do processador, medida em hertz, hoje, não está mais no megahertz. Megahertz, entendam megahertz, né, esses ciclos de instruções, né, como milhões de ciclos de instruções por segundo. Milhões, isso é o megahertz. Milhões de ciclos de instruções por segundo é o que os processadores já estão fazendo hoje, mas eles não estão operando na frequência de megahertz. Os processadores já estão operando em gigahertz há mais de uma década. Então, acrescentem um pouco mais. Eles não executam milhões de instruções por segundo, executam bilhões de ciclos de instruções por segundo. Mas, entretanto, todavia, tem um detalhe nessa história toda. E detalhe numa sexta-feira à noite nos faz lembrar quem? Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos, mas que fazem toda a diferença. Desculpem o trocadilho, não resisti, eu tô bobo hoje.
Que detalhe, professor? Essa questão dos 32 e 64 bits. Olha, se nós conseguimos fazer ciclos de instruções com milhões, bilhões de instruções por segundo, mas na minha sacolinha que eu tiro do carro do supermercado, só cabem centenas dessas instruções para poder entregar para o usuário final, do que adianta eu executar bilhões se eu não posso entregar as bilhões de uma vez? Porque na hora de entregar para o usuário, a minha sacolinha só cabe algumas dezenas. E aí, eu preciso arrumar um jeito também de melhorar isso. Porque pelo barramento aqui, ó, o 32 e 64, o que é o barramento? Vamos lá, pessoal. Isso vai ficar para outra aula, tá? São assuntos interligados, não são paralelos, estão interligados. A gente vai pegar uma aula para falar sobre barramento, a GP, PCI Express e aí por diante. Mas já que estamos aqui e foi falado aqui em 32 e 64 bits, temos que falar de barramento. Barramentos de dados. Barramento de controle agrupa todo o conjunto de sinais elétricos de controle do sistema necessário ao bom funcionamento do computador como um todo, né? Barramento de dados é para ser escrita e não lida da célula de memória cuja localização segue no barramento. Enfim, esses barramentos aqui, o barramento de sinal elétrico não é o caso, é o barramento de dados, por onde os dados passam. Hoje, nós estamos na medida de 64 bits, pessoal. Então, a frequência, esses bilhões de ciclos de instruções por segundo, bilhões, eles precisam chegar de uma forma que no barramento vai passar de 64 bits em 64 bits. Então, ele vai fazendo vários ciclos. Isso dá um gargalo, beleza? Aí, entra um outro fator nessa questão. E aí, voltemos a Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos, mas que fazem toda a diferença. Voltemos ao cara. Esse cara sou eu, o chipset, que vamos falar dele em outro momento, mas o chipset veio para isso, para desafogar o processador, porque não adianta ele ficar executando bilhões de instruções por segundo e poder entregar somente uma sacolinha. Então, passa algumas também para o chipset, que aí ele também entrega as sacolinhas dele lá. Entendeu onde funcionou o chipset? Eu estou usando uma terminologia bem idiota aqui, falando de sacola de supermercado. Pelo amor de Deus, não me respondam isso numa entrevista, tá? Eu preciso tomar cuidado com as metáforas. É apenas uma metáfora para tentar simplificar o processo. O barramento também serve, vamos pegar uma outra analogia aqui, já falei sobre isso, uma avenida. Imagina as marginais em São Paulo em horário de pico, 6 horas da tarde. O volume de veículos é enorme, mas supondo que ali só passasse 64 veículos por vez. Mas nós temos milhões de veículos ali em São Paulo rodando na cidade. Mas naquela via cabem 64 bits de veículos. Ali você tem o quê? Um tráfego lento, porque vai passar de pouquinho em pouquinho. Para resolver esta questão, divide-se a responsabilidade com o chipset. Toma aí, filho. Para de ficar olhando e vamos trabalhar. Passou para o chipset a incumbência de fazer também este trabalho de, digamos assim, resolver problemas, cumprir com algumas funções e desafoga o processador. E aí você consegue ter o processador mais disponível. Beleza? Deu para entender? Porque, assim, genericamente é muito simples, mas quando a gente adentra um pouquinho mais, a gente desce a escadinha aqui, vamos para o subsolo, como é que funciona isso? E esse cara aqui, a frequência de clocking, em hertz, em gigahertz, como é que funciona? É essa a questão. E o que é overclock, que é uma expressão muito usada aí para a galera do gaming? O que é o overclock? Foi uma outra expressão que, nesse caso aqui, em termos técnicos, né, gente? Vamos lá. O overclock, ele é o seguinte, o nome over, né, acima, aquilo que está através, ultrapassa o limite. O fabricante, Intel, AMD, Qualcomm, né, na linha aí dos dispositivos móveis, que é uma, digamos assim, gigante hoje, e olha, a Qualcomm está ganhando um mercado, assim, forte, significativo. Não estranhe se nos próximos anos a Qualcomm não começar a lançar processadores também para PCs. Né? A Qualcomm está muito forte, ela está avançando muito nesta questão dos dispositivos com arquitetura ARM, e olha, não sei, estou aqui, aí não tem nada de previsão do tempo aqui, não somos, né, não fazemos nenhuma previsão, mas ela está muito forte nesse setor.
Não me surpreenderia se em alguns anos aqui a Qualcomm, que é um grande fabricante de processadores para dispositivos móveis, se aventurar no mercado. Não sei, é que a Intel e a AMD estão brigando forte, tem um mercado na mão. Para você chegar hoje dentro desse segmento, ou você chega muito bem, ou vai ser simplesmente amassado, né? Porque a AMD e a Intel não estão de brincadeira. Mas a Qualcomm, repito, está voando em dispositivos móveis. O overclock, ele simplesmente faz com que você configura, digamos assim, chaveia, entre aspas, o seu processador para que ele opere numa frequência de clock acima daquela que ele foi projetado. E aí nós temos dois olhares importantes para fazer aqui. Existem processadores que são fabricados, produzidos na sua arquitetura para isso, para serem reconfigurados e trabalharem numa frequência de clock maior, e existem processadores que não foram projetados para isso, mas que também permitem. E aí voltemos às analogias de balcão, simples. O overclock, quando você coloca o processador para operar numa frequência de clock a qual ele não foi projetada para isso, vale lembrar que, ao aumentar a frequência de clock, eu aumento o ciclo de instruções, eu gero um trabalho maior, eu vou aumentar o consumo de energia, e aí eu entro num outro fator, que se der tempo nós falaremos sobre isso hoje, senão fica para a semana que vem, que é o chamado TDP. TDP é o chamado Thermal Design Power, que traduzindo em português é o conjunto para dissipação térmica. Que tudo isso, veja, estamos aqui falando de um dispositivo eletrônico por onde trafegam elétrons. Quanto maior o ciclo de instruções que eu executo, é um ciclo, ele fica repetindo aquilo, vai aquecer. Não estamos falando aqui de um acelerador de partículas, né, que estão aí em alta agora, os dispositivos de fusão nuclear, que eles simplesmente giram e vão, digamos assim, gerando uma energia absurda. Tanto é, né, que China e a Europa estão criando o seu sol, através da chamada energia nuclear por fusão. Aqui nós estamos falando de um ciclo que se repete em bilhões de instruções por segundo. Isso gera um calor absurdo. Quanto mais calor eu gero, mais energia eu preciso fornecer para esse dispositivo e mais energia eu preciso para dissipar esse calor. E aí, o primeiro erro, quando você gera um overclock, quando você configura um overclock e não preparou termicamente o seu conjunto, você precisa ser prudente, tá? Você vai elevar essa temperatura, você vai elevar esse TDP, ou seja, o conjunto de dissipação térmica não acompanha o que você está fazendo. Então, é prudente que você faça isso por um curto espaço de tempo. Porque se você fizer por muito tempo, obviamente, você reduzirá a vida útil do seu processador. A não ser que você tenha comprado um equipamento que tenha saído de fábrica projetado para isso. São coisas diferentes. Então, e aí entra o chamado coração valente, né? A gente costuma pegar isso em fóruns, né? Não, mas eu tenho aqui um computador, um processador comum, eu joguei um overclock, ele está funcionando aqui. Não, tudo bem, ele está funcionando, né? Mas vale lembrar que, assim como nós, e aqui entra outra analogia, né? Você tem uma frequência cardíaca de repouso. O que é frequência cardíaca? É a frequência, olha aqui o termo frequência, em que os seus batimentos cardíacos estão naquele momento. Quando nós estamos em repouso, nesse momento, eu estou aqui, ó, sentado numa cadeira, falando com vocês. A minha frequência cardíaca está, digamos assim, normalizada. Se eu, até avisei o Alexandre, por exemplo, daqui a algum momento, em algum momento a campainha toca, eu tenho que descer para abrir o portão lá no prédio, que as meninas esqueceram de levar o sensor, eu já deixei combinado com o Alexandre. Eu vou descer correndo aqui pelas escadas, né? Porque se eu for chamar o elevador até chegar, então, para não atrapalhar, eu vou descer rapidinho. O que vai acontecer com a minha frequência cardíaca? Eu não sou um super atleta, nada disso, também não sou um sedentário mor, né? Mas, natural, eu vou descer e subir correndo a escada aqui, a minha frequência cardíaca vai alterar, ela vai se elevar. E aí, o que acontece se eu manter elevada a minha frequência cardíaca por 3, 4 horas seguidas, ininterruptas? Eu infarto. Porque você não tem como manter uma frequência cardíaca
subindo no auge por 1, 2, 3, 4, 5 horas, até um atleta de Ironman, ele chega uma hora, depois de 8 horas de prova, ele tem uma parada de repouso. Mas são super atletas. Se você eleva a frequência cardíaca por um tempo muito, muito prolongado, sem ter sido preparado para isso, corre o risco de você colapsar. E o processador é a mesma coisa, lembra que eu disse? Dispositivos eletrônicos têm uma certa similaridade com alguns organismos, eles não fogem muito disso. O overclock é a mesma coisa que você elevar a sua frequência cardíaca. E, pelo amor de Deus, não é para usar isso num concurso público, eu estou apenas fazendo uma analogia. Eu preciso tomar cuidado para que vocês não levem isso como uma regra, é apenas para favorecer o entendimento. Não há frequência cardíaca na frequência de clock, é uma comparação. Se você eleva a frequência de clock, ou seja, o ciclo de execução do seu processador por muito tempo e não projetou eles para isso, é óbvio que você vai reduzir a vida útil dele, é óbvio. Ele não vai queimar na hora nem depois. Agora, que fique claro, né? Quando você investe numa tecnologia preparada para isso, né? Nós temos alguns processadores que são projetados para isso, né? Overclock. Ó, isso aqui é uma imagem, pessoal, tá no Tech Tudo. Isso aqui é assim, esse tipo de imagem assim meio que icônica, né, meio espalhafatosa, isso aqui é só para ilustrar. Ninguém precisa colocar, por exemplo, um conjunto de dissipação térmica refrigerada a nitrogênio líquido, tá? Não há necessidade. Isso aqui, ó, Campeonato Mundial de Overclock. Então, assim, como as frequências são elevadas demais, é usado o nitrogênio líquido, que é extremamente gelado. Mas esse tipo de exemplo aqui é só para mostrar, porque isso aqui, sinceramente, não serve para a nossa realidade. Ninguém vai usar nitrogênio líquido em casa, ninguém usa isso em empresas. A nossa formação técnica aqui não é voltada para esse tipo de coisa, a não ser que você for trabalhar com consultoria técnica, ou de repente, né, de repente você manda um currículo para o site da Adrenaline e seja contratado para ser um testador, e aí num vídeo ou num teste, numa apresentação, você pode fazer isso, mas isso aqui são situações extremas, tá? Isso aqui são situações muito esporádicas, isso não compreende o universo profissional que a gente atua. No universo tradicional que nós atuamos, existe o quê? Uma configuração padrão. E nós estamos citando aqui alguns exemplos onde você pode configurar para além do padrão. Porém, você elevou o clock, você precisa investir na dissipação térmica, ele gera mais calor. Gerou mais calor, você consome mais energia. Consome mais energia, você precisa de uma fonte de alimentação melhor. E o grande problema é quando a gente, né, pula etapas. Eu vou e simplesmente entro no YouTube e vejo como produzo, como configuro um overclock e eu copio apenas a cobertura do bolo, entre aspas, eu não copio a receita. Vai dar ruim. Porque nós temos aquela questão, né? Já falamos sobre isso aqui, tanto eu quanto o professor Alexandre. Essas questões essas questões técnicas, elas fazem diferença, gente. Isso aqui não é apenas para enfeitar, não. Então, elevou a frequência de clock, obviamente você eleva a temperatura, precisa melhorar a sua dissipação térmica, que é um conjunto, não é apenas trocar o cooler, não é isso. Aumentou a dissipação térmica porque a sua temperatura está mais elevada, o projeto de dissipação térmica tem uma condição chamada Thermal Design Power, que ali aumenta o consumo de energia. E aí você precisa saber se a tua fonte de alimentação vai dar conta, porque se não der conta, a fonte vai parar. Então, é sempre um conjunto de fatores, né? E aí voltemos novamente, me perdoem o trocadilho, a Roberto Carlos, são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença, porque tanto faz que queima. Tudo bem? Então, aqui nós fechamos a questão das instruções complexas e simples, que não tem a melhor nem a pior, tem aquela que melhor se adequa ao que você está fazendo. E vale lembrar, tá, gente? Para que uma arquitetura RISC, né, de instruções reduzidas, tenha um desempenho melhor, tudo que é feito para ela é voltado para esse tipo de funcionamento. Já entrega com baixas instruções.
Falamos aqui da frequência de clock, que está relacionado a desempenho. Desempenho esse que começa lá atrás, no início de tudo, com Gordon Moore, que simplesmente para estimular seus engenheiros instituiu internamente uma lei que tinha que dobrar a capacidade de processar a cada 18 meses, e assim foi até que chegou no momento que não dava mais. Porque naquele momento nós conseguíamos dobrar, mas não conseguíamos enviar, porque o barramento que faz a comunicação interna ali não conseguia comportar tantos dados de uma vez. Aí vem outros fatores que começam a ser protagonistas no desempenho. Chipset, mas não necessariamente nessa ordem, tá? Não necessariamente nessa ordem. Antes do chipset ganhar massa muscular, ganhar inteligência e ganhar eficiência, veio um outro advento importante para a gente citar aqui, que também foi dito no vídeo, muito bem abordado no vídeo, que é a questão dos multicores, né? Os núcleos do processador. Isso aqui foi muito legal. Isso aqui praticamente foi um divisor de águas na história da evolução tecnológica dos processadores, pelo seguinte motivo. Aonde acontece, digamos assim, o processamento de fato? É no núcleo do processador, tá? Aí, bom, se nós não conseguimos, né, entregar mais desempenho, porque nós temos uma limitação de barramento aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar outro local, digamos assim, para calcular junto, mas se eu colocar outro processador na minha placa-mãe, eu vou dobrar o consumo de energia, aí não adianta. Aí a gente vai dobrando, vai chegar uma hora que aí nós voltamos a 1946, ao ENIAC, que para poder fazer um cálculo de soma, ele precisava ali de quase uma hora, mas ele aquecia tanto que ele praticamente queimavam suas válvulas. E o consumo de energia era muito alto. Então, se eu colocar vários processadores na placa-mãe, ele vai desempenhar bem. Mas aí vai ter o chamado multiprocessamento, mas eu preciso também de uma multi-alimentação, né? Eu preciso de mais alimentação. E aí, comercialmente, para popularizar, não seria o caso, porque isso já ocorre com servidores. E aí, houve a chamada inteligência. Vamos pegar somente aquilo que o processador tem de melhor, que é o seu núcleo. E vamos colocar mais de um núcleo no processador e ver o que acontece. Vamos ver se o consumo de energia aumenta na mesma proporção. Opa, não aumentou. Aumenta, claro que aumenta, mas um processador com 4 núcleos consome muito menos energia do que 4 processadores. E cada núcleo, tendo ali a sua... Aí vou entrar com outro fator aqui importante, além dos vários núcleos, que foi um grande advento na tecnologia de desempenho do processador, também foi dito aqui no vídeo uma informação muito importante, que são a memória interna do processador. A memória interna é chamada memória, no vídeo ele chamou de cache, né, ou cache. Olha, até hoje, eu tenho mais de 20 anos nisso, memória cache, memória cachê ou memória cache é a mesma coisa. Não nos prendamos a rótulos. Que é a memória cache, ou memória cache, ou memória cachê? É a memória que fica dentro do processador. Cara, isso foi muito inteligente. Se eu aumento a quantidade de núcleos e aumento a capacidade de memória interna, mas professor, por que o processador precisa de uma memória interna? Vamos lá. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Eu tinha deixado separado, né? Mas eu vou abrindo várias aqui, né? E aí a coisa complica. Depois eu não acho mais. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma imagem do processador, né? E aqui, ó, a memória interna do processador, tá? A memória interna do processador, a memória cache, ela tem a seguinte vantagem. Por que ela é rápida? Primeiro, porque a tecnologia que se utiliza para fabricar essa memória é extremamente cara. Não dá para colocar ela em larga escala. Então, ela fica dentro do processador numa quantidade menor.
E além de ser uma memória extremamente rápida e cara, ela ganha em velocidade pelo fato de estar no mesmo lugar que o processador. O processador está aqui, ela está dentro. Então, o processador não precisa do barramento para enviar nada, ela já está dentro do processador. Ela se comunica diretamente com o processador. Então, é diferente da memória RAM. A memória RAM está no slot de memória, na placa-mãe, e para poder se comunicar com o processador, ela se utiliza do barramento, que hoje ela se limita em 64 bits. E aí, entre processador e a memória que está aqui fora, tá? Tem esta via chamada barramento. A memória cache está dentro do processador. Ele não precisa seguir um caminho, ele não precisa pegar a via expressa. Já está aqui, é rápido. Então, qual foi o grande boom, né? O Big Bang aqui do desempenho? Foi colocar vários núcleos no processador e aumentar a quantidade de memória cache dentro deles. Isso aumentou significativamente o poderio computacional do processador, sem aumentar na mesma proporção o consumo de energia. Então, a tecnologia de vários núcleos, ou as chamadas, né, multicore, foi, digamos assim, não vou dizer que ressuscitou a teoria da lei de Moore, mas tornou quase que possível igualar. Mas, mesmo assim, o barramento ainda continua atrapalhando um pouquinho. E aí vem o chipset para realmente desafogar. Quando o chipset, lá atrás, né? Aqui eu não tenho nenhuma imagem de chipset aqui, tá? Nesse momento. Mas quando o chipset assume a incumbência, digamos assim, de também executar processos, né, de média e baixa complexidade, aqui no processador só chega aquilo que tem que chegar. E aí, o barramento aqui está livre. E o chipset está usando o outro lado aqui embaixo. Olha como desafoga. É como se nós tivéssemos, por exemplo, duas vias expressas aqui em Praia Grande, que, querendo ou não, né, o nosso barramento de comunicação aqui na cidade é a via expressa. Ela corta toda a cidade. Você vai, por exemplo, de um ponto ao outro pela via expressa em alguns minutos, mas às 7 da manhã, entre 7 da manhã e 9 horas, você tem um fluxo um pouco mais intenso, porque você tem um volume de veículos, volume de dados, né, um pouco maior, e aí você tem um congestionamentozinho, e, obviamente, no final do dia, ali por volta das 6, entre 6 e 7 e meia da noite, você também tem um gargalo. E aí o processamento desses dados diminui. Outro gargalo que nós temos, olha, estou só fazendo analogias, hein? Lá na curva do S. Nós temos via mão dupla, duas vias aqui da via expressa, que afunila e passa o viaduto um carro por vez. O que acontece? Trânsito. Final da tarde, trânsito. Isso é o que acontece com o barramento. Mesmo com tudo isso. E aí surge um outro sujeito muito importante aqui. Muito importante. Como o nosso horário já está chegando para o intervalo, eu vou só citar este nome, e quando nós voltarmos do intervalo, eu vou passar aqui para o Alexandre o link, com um vídeo que ilustra isso que eu estou falando, que além dos núcleos, nós temos o advento de aumentar a memória cache, e aí, o que neste momento está em alta nos processadores, é a bola da vez, a tecnologia dos hiperthreadings. O que é um thread, pessoal, no processador? Núcleo é onde a mágica ocorre. O núcleo é aquilo que faz o processador funcionar, é onde está ali a unidade de aritmética e lógica e tal, beleza. Vários núcleos dão mais capacidade. Mas os threads são vias de execução. É como se eu colocasse também no processador aqui várias vias expressas. Ou seja, o barramento continua sendo único, mas eu tenho várias vias para chegar nesse barramento. Vai aumentar o fluxo? Vai continuar dependendo do barramento, mas você passa a ter outros caminhos até o barramento. E tudo isso são parâmetros para melhorar desempenho, porque tudo que se fala hoje em relação ao desafio, digamos assim,
ao desempenho computacional, ao poder computacional, está atrelado a desempenho. O valor de uma configuração é medida não pelo fabricante, mas o quanto ele pode entregar de desempenho. A corrida aqui é pelo tempo. Tudo que falamos hoje em tecnologia é tempo. E aí a gente volta, né? Veja bem, tecnologia é uma coisa. Você projetar um dispositivo para fazer tudo em função do tempo, tá ok. O grande problema é quando você transfere isso para a esfera humana, né? Aí a coisa complica. E aí a gente volta à terça-feira, a mentalidade fast food. É rápido, mas será que funciona? Mas em relação à arquitetura interna, hoje nós temos núcleos, memória cache também elevada e os threadings, que são as vias de execução, que agora são nomes, mas quando nós voltarmos no intervalo, vocês vão ver isso em vídeo, numa animação, e vão enxergar isso como, digamos assim, desenho animado, mostrando para vocês como funciona. Então, percebam que internamente, isso aqui, olha, num curso de engenharia da computação, é um semestre inteiro. Cada dispositivo desse aqui tem uma vida para ser explicada. E a gente procura sintetizar com alguns vídeos, né, como nós combinamos aqui antes, sempre, né, para que a gente possa alternar a dinâmica e não ficar uma coisa apenas expositiva. Vamos aqui alternando um pouco de vídeo, um pouco de fala. Aí a gente abre também o chat para a gente poder bater um papo, ver o que vocês entenderam, o que vocês precisam perguntar. E aí a gente volta para mostrar esse vídeo depois do intervalo. Beleza, Wagner. Vou aproveitar também, já após a nossa pausa, vou mostrar para vocês também um videozinho pequeno, de 4 minutos, quase 5 no máximo, sobre ARM, falando também de uma forma bem bacana, que eu acho que complementa toda a contextualização apresentada aí pelo professor Wagner. Então, seria interessante, a gente volta, eu mostro esse videozinho, vocês já complementam, né, todo o conhecimento já passado até o momento, e a gente vai seguindo. Fechou, Alexandre. Perfeito. Então, aquela paradinha para o intervalo, 9h30 e volta aí. Beleza, então. Pessoal, a gente faz agora uma pequena pausa aí para o nosso cafezinho, e aí, 9h30, a gente está voltando aqui